Fala galera, Nicolas na área, trazendo mais um vídeo para vocês. E hoje, gente, eu vou estar trazendo um tema muito polêmico, um tema muito falado. Os jogos influenciam ou não a violência? Se você quer saber, não saia daí e roda a vinheta. Bem galera, um comentário. Tudo que eu vou falar aqui vai ser baseado em pesquisas, ok? O meu ponto de vista eu vou falar no final do vídeo, mas primeiro eu vou estar visitando vários sites diferentes falando sobre o tema, falando tanto a favor quanto contra o tema, para não ficar em desvantagem. Afinal, tem várias pessoas que defendem o fato de que sim, os jogos causam influência no comportamento tanto de crianças quanto de adultos, assim como tem gente que não concorda. Mas bem, gente, vamos começar. O primeiro site que eu entrei se chama Super Abril, e nesse caso ele está defendendo os jogos, dizendo assim: não, games violentos não vão tornar seu filho agressivo. E logo embaixo está escrito: nem adianta tentar controlar a criançada. Segundo um estudo internacional, os pais não conseguem limitar o quanto os filhos são expostos a jogos violentos. Mas também não há motivos para preocupação. Nenhum videogame vai torná-los antissociais ou praticantes de bullying. E lá no meio está escrito assim: ao contrário da maioria dos estudos que estuda a relação entre videogames e agressividade, que geralmente estudam adolescentes no mínimo 16 anos, a nova pesquisa deu destaque às crianças mais novas, antes da fase da aborrecência. Bem, isso foi escrito por Ana Carolina Leonardi. E aqui, galera, tá deixando bem claro que os jogos não causam nenhuma influência sobre a criançada, mas também deixa bem claro que a maioria dos estudos revela ao contrário, o que é de se pensar. Afinal, se tiver, sei lá, de 20 pesquisas, 18 pesquisas falam que causam e 2 pesquisas falam que não causa influência, é de se analisar, concorda? Bem, o segundo site é claudiaabril.com. Jogos violentos podem alterar o comportamento das crianças? E tá escrito bem assim, ó: convidamos 2 especialistas para comentar esse assunto controverso. Bem, gente, quando tem especialista, eu acho bem melhor, né? Então vamos ver a opinião aqui dos especialistas. Bem, aqui tá escrito: sim, o uso de jogos de videogame violentos por crianças está em pauta em virtude dos estudos que demonstram sua influência no comportamento infantil. Entretanto, tais jogos não são os únicos vilões. Devemos sempre avaliar o contexto em que a criança está inserida e o modelo familiar que possa levá-la a reproduzir condutas agressivas. Bem, galera, o interessante desse site aqui é que ele tem as 2 opções, ele tem sim e ele tem não, né? Então ele comenta sobre os 2, eu achei isso bastante bacana. Ele tá exatamente fazendo a mesma coisa que eu tô fazendo nesse vídeo, falando os 2 lados da moeda. E bem, olha, em um tá escrito bem assim, ó: os jogos violentos podem influenciar os pequenos quando eles não possuem uma formação de base em casa ou vivem em um contexto agressivo. Crianças com algum problema psicológico também serão mais influenciáveis do que as outras. Por isso, torna-se imperativo o controle dos pais a respeito da programação televisiva e dos videogames, buscando jogos e programas adequados à idade de cada uma delas. Gente, essa aqui eu achei interessante, porque também não tá falando nem só de jogos, tá falando de programas televisivos em geral, e eu acho que tá falando até de entretenimento no geral, né, em questão até de brincadeiras e etc. Afinal, tá falando aqui sobre crianças que são frágeis, têm a mente frágil, né? Crianças que não conseguem receber informações e saber separar a realidade do que não é realidade. E no não tá escrito assim, ó: esse assunto é controverso, e se perguntar para 10 psicólogos diferentes, ouvirá 10 respostas diferentes. Eu achei muito legal. A maioria dos estudos é feito com universitários e tem indicadores de agressão ambíguos.
que não se traduzem para o mundo real. Por outro lado, estudos que realmente examinaram a violência juvenil não conseguiram encontrar muitas evidências de que o game foi responsável por ela. Nos Estados Unidos, por exemplo, a violência juvenil caiu 12% do que era 2 décadas atrás, a despeito de proliferação desses jogos. Esse é um tema complexo e de múltiplas causas. Bem, gente, nesse site o que protege o não, basicamente, ele não tá protegendo, dizendo que não causa, ele tá falando que é bem controverso e que não tem estudos concretos que dizem que realmente os jogos trazem violência. É realmente muito de se pensar, mas vamos pro próximo site. O próximo site se chama Oficina da Net, e inclusive está até comentando aqui sobre o que aconteceu na escola de Suzano, Raul, Brasil. Gente, para você que não sabe, eu sou de Suzano e eu já trabalhei de frente a essa escola. Bizarro, né? Mas bem, gente, nesse site tá até falando que o Mourão ressaltou: temos que entender o porquê de isso estar acontecendo. Essas coisas não aconteciam no Brasil. Vemos essa garotada viciada em videogames violentos. Tenho netos e os vejo muitas vezes mergulhando nisso aí. Ele completou dizendo: quando eu era criança jogava bola, estava pipa. A gente não vê essas coisas. Lamento profundamente que tudo o que ocorreu. Eu estou muito triste com essa situação. Bem, gente, eu dei uma lida nesse site, dei uma revisadinha aqui, mas ele não especifica muito bem o caso em si. E também tem algumas palavras de especialista, mas eles não falam nada sobre os games. Eles estão falando sobre o que aconteceu em Columbine em 1999, mas eles não falam muito sobre jogos. Mas vamos entrar em outro site aqui para ver o que a gente encontra. Olha, gente, esse aqui eu encontrei uma psiquiatra que defende, dizendo que realmente causa influência sim. Tá escrito bem assim, ó: jogos violentos podem alterar comportamentos das crianças e adolescentes. A psiquiatra Milena Mazzetti Spolon, que nome bonitinho, hein? Adverte que a exposição à violência pode influenciar o psiquismo das crianças e adolescentes. Bem, logo de cara tá escrito assim, ó: jogos violentos são aqueles em que os jogadores matam, mutilam ou decepam a cabeça ou membros do corpo de outros personagens. Esse tipo de jogo pode alterar o comportamento das crianças e adolescentes. Bem, gente, essa Milena ela fala o seguinte, ó: jogos violentos vivenciados repetidamente com pouca ou nenhuma punição sobre os atos agressivos neles existentes tornam a amígdala cerebral menos ativa, reduzindo a nossa capacidade de reagirmos aversivamente à violência e ao sofrimento humano, juntamente com o funcionamento imaturo da região frontal que compromete o julgamento do certo e errado. Não há dúvida que o impacto sobre as crianças será mais prejudicial que dos adolescentes, afirma aí a Milena. Bem, galera, para fechar, esse aqui é o último site que eu vou estar falando a respeito. Jogos violentos não têm relação com o comportamento de crianças, diz estudo. Galera, está no site da tecmundo.com.br. Bem, gente, aqui tá escrito assim, ó: um estudo feito pela Universidade de Oxford, na Inglaterra, acabou mostrando que jogos que trazem aspecto de violência não são responsáveis por estimular esse tipo de comportamento nas crianças. E também está escrito assim: através dos dados coletados no acompanhamento da rotina de cerca de 200 alunos de uma instituição de ensino fundamental inglesa, notou-se que os passaram mais de 3 horas em cada sessão de jogatina tiveram mais tendência a ficar hiperativos, se envolver em brigas e se mostrar sem muito interesse na escola, diz aí o site. Gente, todos esses sites eu vou deixar aí na descrição, se caso você quiser dar uma lida, porque eu só peguei algumas partes que eu achei mais importante. Se vocês também quiserem pesquisar na internet, vocês fiquem à vontade. E agora eu vou estar falando a minha opinião a respeito se jogos realmente influenciam ou não a violência. Gente, como a gente já viu nos sites, isso é muito controverso. Tem muita gente que diz que sim e tem muita gente que diz que não. Até os próprios especialistas dizem sim e não. E alguns estudos dizem que sim e outros dizem que não. Então não é nada concreto. Porém, virou moda colocar a culpa em jogos sempre que acontece um ato terrorista ou algo do tipo. Criança bateu no amiguinho na escola?
é por causa dos jogos. Que nem aconteceu esse atentado no Raul Brasil, colocaram a culpa nos jogos, falavam, esses caras jogavam PUBG, eles se inspiraram no jogo. Gente, eu sinceramente acho que não tem nada a ver jogos levarem à violência. Eu, por exemplo, jogo desde os meus 10 anos de idade. Meus pais nunca interferiram em eu jogar videogame. Nunca se importaram. E eu não faço mal a uma mosca. E eu, gente, no século 21, de 10 meninos, 8 jogam videogame. Se acontecer algum tipo de violência, a probabilidade daquela pessoa já ter jogado videogame é muito alta. Se a probabilidade é muito alta, o que garante que realmente foi os games que levaram aquela pessoa a fazer aquilo ou não? E se videogames realmente levam à violência, não era para o nosso mundo estar um caos? Como eu já disse, eu acho que 90% das pessoas jogam videogame, de todos os meus primos, meus amigos, todos jogam videogame. Dificilmente uma pessoa não joga videogame. Eu acho que era para estar uma guerra então no planeta. Então, gente, minha opinião é essa. Eu não acho que jogos influenciam a violência, porque senão eu iria ser o Fred Krueger. Porém, gente, tem um lembrete. Os jogos têm classificação indicativa, que diz a idade, então eu acho que temos que ficar muito atento a isso. Porque tem jogos que contêm cenas muito violentas. Portanto, eu acho interessante os pais acompanharem os filhos nessa parte. Afinal, tem vários tipos de jogos diferentes. E o motivo dessas violências, eu acho que mesmo se não existissem os jogos, esses crimes aconteceriam normalmente. Eu não acho que é os jogos que dão coragem pra pessoa fazer isso, porque senão eu teria coragem de matar uma pessoa, porque eu jogo desde os meus 10 anos e eu não faço mal a uma mosca. Mas, gente, é isso aí. Não se esquece de explodir o like, se inscrever no canal, deixa um comentário com sua opinião, escreve sua opinião aí embaixo. O que você acha? Você acha que os jogos realmente levam a influência? E, gente, vamos ser mentes abertas aí, vamos debater, vamos ser adultos, conversar a respeito. Eu acho isso muito bacana. Então deixa sua opinião aí embaixo e aí a gente conversa a respeito, vai ser bem legal. E se tiver bastante like aí eu trago uma parte 2, aí a gente vê mais sites, a gente vê vídeos aí também falando a respeito. E é isso aí, galera, brigadão e fui!